Caros amigos, senhoras, senhores, nós somos cristãos e, como tal, reverenciamos essa figura extraordinária, Jesus de Nazaré. E quando se diz Jesus de Nazaré, está se indicando o local onde nasceu. Todavia, nós costumamos consultar as Escrituras Sagradas, e lá no Novo Testamento faz referência que José e Maria grávida se deslocam de Nazaré para Belém de Judá, onde Jesus teria nascido. Recentemente, um arqueólogo judeu fez um estudo interessante e constatou, na visão dele, que o nascimento do Mestre não se deu em Belém de Judá. Ele argumenta como seria possível para uma jovem prestes a descansar deslocar-se montada num burro e percorrer-se mais de 100 quilômetros até Belém de Judá. Portanto, ele fez um estudo e constatou que a possibilidade maior é que o nascimento tenha ocorrido em Belém da Galileia, que fica a 7 quilômetros apenas da cidade de Nazaré. Portanto, surge aquela pergunta: mas afinal Jesus nasceu em Belém de Judá, em Belém da Galileia ou em Nazaré, uma vez que todos o conhecem como de Nazaré, Jesus de Nazaré? Em verdade, nós não sabemos nem sequer o ano que ele nasceu. Nós rotulamos a data do seu nascimento como ano zero, mas 4 anos antes de Cristo, ou antes do ano zero, reinava Herodes o Grande, e Jesus já havia nascido. 4 anos antes do ano zero, Jesus já havia nascido. Portanto, Jesus pode ter nascido 4, 5 ou 6 anos antes da data estabelecida e conhecida por nós. Nós comemoramos e nos lembramos do Cristo todo o mês de dezembro e separamos a data de 25 de dezembro. Mas o Mestre não nasceu no mês de dezembro. Era um mês que caía até neve, era muito frio. A possibilidade de ter nascido no mês de abril. Maria, sua mãe, era virgem ou não era virgem? Então são questões de só menos importância. Onde ele nasceu, em que data ele nasceu, a virgindade de Maria não tem qualquer valor. Deixa isso numa interrogação. O que importa é a sua mensagem. O que é importante é nós seguirmos
os seus conselhos, a sua mensagem transformadora. Ele vinha implantar na terra o reino de Deus. Era uma missão gigantesca. E a gente fica se interrogando por ele ter escolhido a Judéia, a Galileia, a Palestina para viver. Um povo pobre, humilde, dominado pelos romanos, escravizado e em número reduzido de habitantes. Porque ele não escolhera a Grécia dos grandes filósofos? Quiçá, na nossa concepção humana, tivesse uma maior repercussão, mesmo porque Alexandre o Grande, que esteve entre nós com seu exército de mais de 30 mil homens, dominando a parte conhecida do mundo que ia da Grécia até a Índia, fundando cidades. Alexandre o Grande, que disseminou o grego para que todos os povos o usassem como língua internacional. Jesus não escolhe viver na Grécia e nem tampouco pede a Deus um exército, um poder para manobrar as pessoas. Posteriormente, 48 anos antes de Cristo vir à Terra, surge o grande Júlio César, Caio Júlio César, que com seu poderio e sua estratégia militar invade a Gália, a atual França, e dizima os gauleses e os druidas, vitimando entre eles o sacerdote de nome Allan Kardec, que 18 séculos depois renasce na terra como codificador da doutrina espírita. Mas que nós que analisamos a questão de Jesus, também perguntamos por que ele não escolheu Roma para nascer. O Império Romano era belíssimo, a imponência dos seus circos, das suas edificações, das suas casas, com água própria, com higiene, com banhos termais, com monumentos de mármore, com a riqueza. Mas ele não escolhe a Roma dos Césares. E numa cidade pequenina, Nazaré, tão pequenina que ela constava apenas de poucas ruas, uma jovem de aproximadamente 14 anos de idade, porque as jovens judias podiam se casar a partir dos 12 anos de idade, 12 anos e meio, já podiam se casar. Logo após a chegada das regras, elas podiam contrair matrimônio. E Maria, aquela jovem belíssima, espírito elevadíssimo,
noiva de José, está em sua casa à noite, meditando, quem sabe arrumando, dobrando roupas, quando materializa-se diante dela o anjo Gabriel. E a gente começa a tentar retroceder no tempo e reviver aquela cena, uma casa em que a luminosidade era restrita ou limitada a um pavio de um lampião que iluminava aquele salão único, casas pequeninas de apenas um compartimento dividido por pequenas grades, casas humildes. Bastava uma lamparina, uma candeia, para que iluminasse de uma forma tênue e bruxuleante o pequeno recinto. E nisso, diante dela, um jato de luz clareia intensamente o seu ambiente doméstico, e no meio daquela luz aparece aquele emissário de Deus com aquela frase extraordinariamente bela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. Porque tu vais dar à luz a um filho, porás o nome dele de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E ela então questiona o anjo: mas como pode isso se dar comigo? Se eu não conheço o varão, eu não sou ainda casada. E o Espírito explica-lhe que é obra do Espírito Santo, da vontade de Deus, que para Deus não há impossíveis. Tua prima Isabel está grávida, e todo mundo dizia que ela era estéril, mas para Deus não há impossível. E ela, que era estéril, está grávida há 5 meses, e tu estás grávida também. E ela diz aquela fala de humildade: faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Quando é que nós agiremos dessa forma? Quando é que nós diremos: Jesus, age em mim segundo a tua vontade? O plano espiritual, escolher uma terra paupérrima, Nazaré, a cidade de Maria, tinha não mais do que 800 habitantes. 800 habitantes. E eu comecei a fazer uns cálculos matemáticos em casa. Jesus vai nascer numa cidade de 800 habitantes, vivendo um povo pobre, que cidades são também pouco habitadas. Como ele vai regimentar seu exército para implantar na terra o reino do amor? Como? Eu não entendia. Era praticamente impossível. Mas o plano espiritual trabalhava. O anjo Gabriel havia aparecido a Zacarias, o marido de Isabel. Aparecera a Maria Santíssima, aparecera também a Simeão, o justo. E Simeão, o justo, era um homem muito bondoso, já de idade, que morava em Jerusalém, e que ele tivera um diálogo com o Espírito. E a gente, abrindo parênteses, a gente tem que esclarecer às pessoas que a comunicação dos Espíritos está patenteada nas Escrituras Sagradas, desde o Velho até o Novo Testamento. E Simeão conversa com o Espírito,
Ele lamenta-se e diz para o Espírito: eu sei que está próxima a vinda do Messias, do enviado de Deus, para estabelecer o reino do Senhor aqui na terra, mas eu estou velho, cansado, eu estou vendo a hora eu desencarnar, sem alcançar essa graça. Mas esse Espírito o confortou dizendo: tenha calma, porque você só vai morrer após ter nos braços o Messias. Ele se animou, mas então questiona: mas como é que eu velho, numa casa, morando no arrabalde, vou saber o momento certo? Como é que eu, na idade avançada, vou adivinhar o dia em que a mãe do Salvador vai ao templo de Jerusalém para poder eu ir até lá vê-lo? O Espírito não se fez de rogado: não se preocupe, eu volto e lhe aviso. Simeão, este homem idoso, era nada mais, nada menos do que a reencarnação do patriarca do povo hebreu, tão enaltecido pelo povo hebreu, um verdadeiro santo para eles, Abraão, o pai de toda a descendência hebraica. Passam-se os dias, Jesus nasce e Maria vai ao templo de Jerusalém, e o Espírito corre para avisar a Simeão: Simeão, Maria foi com o menino para o templo com o Salvador. E nós imaginamos aquele velho já de idade avançada, cansado, calçar as alparcas apressadamente e não ter nem tempo de trocar de roupa, e sai caminhando com o máximo de velocidade possível na direção do templo, que não ficava perto. E quando chega lá, vasculha com seu olhar e identifica nos braços de uma jovem, de uma bela jovem, uma criança que emanava fluidos luminosos para seu olhar mediúnico. E ele vai até ela, ajoelha-se a seus pés: oh Madonna, dá-me dos braços essa criança, que eu, de toda a minha juventude, eu anseio colocá-la nos braços. E Maria entrega-lhe o menino Jesus. Ele pega naquela criança. Que honra, que glória ter nos braços Jesus, o Salvador. Ele levanta a criança e clama aos céus: Pai, leva teu servo a hora que desejares, porque meus olhos viram a salvação. Devolve a criança e diz para ela que aquela criança seria motivo de dores profundas na sua alma. E Jesus cresce, brincando nas ruas de Nazaré, casas pequeninas, incrustadas no rochedo, tão pequenas que costumavam fazer um buraco na parede para ampliar o tamanho da casa, porque as casas de lá não tinham jardim.
nem tampouco telhado. Umas toras de madeira eram colocadas horizontalmente no teto, coberta com palhas, porque quase que não chovia. E foi nesse ambiente singelo que o menino Jesus exercitou na carpintaria o trabalho de fazer móveis. E a gente fica perguntando, como ele planejou diferentemente de nós? Porque Alexandre o Magno, 300 anos antes de Cristo, teve para si um exército de mais de 30 mil soldados para fazer suas conquistas. Júlio César necessitou de um exército de 70 mil homens para invadir a Gália, para aprisionar os gauleuses, para destruir os druidas. Napoleão Bonaparte teve um exército de 500 mil de soldados para invadir a Rússia. E nascia ali, em Belém de Judá, em Belém da Galiléia, ou em Nazaré, aquele missionário de Deus, aquele filho de Deus, irmão nosso superior, com a missão de trazer o amor, as lições do amor. Eu fiquei comigo imaginando que a escolha da Palestina teria se dado por uma razão primeira. Era um povo monoteísta, um povo de vigorosa fé. Já era um grande ponto positivo. Mas o outro ponto positivo era um povo sofrido. E um povo, quando é sofrido, quando sente na própria pele a dor, é um povo que ora mais. Porque quando nós estamos saudáveis, esquecemos de orar. Quando estamos enfermos, as nossas preces saem com facilidade dos nossos lábios. Bom seria que saíssem sempre dos nossos corações. E Jesus começa a encanar, fazendo a multiplicação do vinho, que é a transmudação da água em vinho nas bodas de Caná. Depois ele segue para o Mar da Galileia, e lá no Mar da Galileia ele convoca pescadores para fazer parte do seu exército. Pescadores. Eu vos convido a se transformar em pescadores de homens. E nós então começamos a raciocinar. Como é bom ser pobre, como é bom ter enfermidades, ter problemas, ter dificuldades, porque as pessoas que não têm problemas, as pessoas mais belas, estão fazendo turismo na Europa, estão viajando em Boeings, estão esquecidos da parte evangélica, estão se deliciando nos vinhos franceses. Por isso ele escolheu a Palestina. Pescadores. É claro, é evidente que aqueles pescadores eram amigos pessoais do Cristo antes dele renascer, antes dele nascer na terra. Eram amigos pessoais. Eram tão conhecidos que Jesus chegava a ponto de dizer: venha, siga-me. E as pessoas soltavam as redes e iam seguir Jesus. Só se faz isso quando se conhece alguém profundamente. E aquele conhecimento era anterior, era do mundo espiritual, era um projeto do Cristo, feito antes, séculos antes de sua vinda.
séculos antes de sua vinda, com a finalidade de fazer a instalação definitiva do sentimento do verdadeiro amor nos corações da humanidade, nos nossos corações. E Jesus convoca para a sua grei pessoas simples e humildes. E após a sua crucificação, ele resolve fazer um convite especial a um criminoso, mas um criminoso dedicado, de robusta fé, o fariseu, membro do Sinédrio, discípulo de Gamaliel, Saulo de Tarso. Jesus o convoca. Ele que imaginava ser Jesus um embusteiro, ele que resolvera em nome de Jeová, do Deus hebreu, perseguir os cristãos, a ponto de autorizar o apedrejamento de Estevão, preso a um tronco. E Estevão, na hora da morte, nos estertores da morte, olha nos olhos de Saulo e diz para ele: eu estou vendo os céus se abrirem e Jesus na sua luz esplendorosa, e pede: mestre, bondoso Jesus, não imputes esse crime ao meu irmão Saulo. Ele fez isso por amor à sua fé. Estevão morrendo, perdoa Saulo. E o espírito Estevão é convocado por Jesus para ser o mentor espiritual de Saulo dali em diante, para ser o guia espiritual de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, determinado dia, vai até a cidade de Damasco perseguir outros cristãos, quando o mestre aparece-lhe na estrada e o convoca para o seu trabalho renovador. Saulo não percebe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Um mal-estar domina ali, uma tontura, os céus se abrem numa luz intensa que desce até ele, e uma voz retumbante toca-lhe na alma: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Ele cai do animal na areia do deserto, tenta ver aquela criatura, está cego naquele instante, e lhe pergunta: a quem eu persigo? A Jesus de Nazaré, que tu persegues equivocadamente. O que queres que eu faça? Pede-me. E aí nós nos perguntamos: qual é o momento que Jesus vai aparecer na nossa vida e que a gente diga para Ele: mestre, o que queres que eu faça? E a gente costuma não prometer nada a ninguém, mas seria interessante que a gente estivesse pronto para, quando Jesus nos convidar, a gente aceitar o convite dele. E Saulo aceitou, e Saulo tornou-se o maior propagador do cristianismo na face da terra. Agradecemos ao trabalho dele a expansão do cristianismo pelo mundo.
mesmo porque ele falava fluentemente o grego, além do hebraico e do aramaico, e pôde penetrar nas cidades todas, levando a mensagem de Jesus. Os profetas antigos do povo hebreu, suas mensagens ficaram limitadas ao povo judeu, mas a mensagem de Jesus espalhou-se pelo povo gentio, e hoje mais de 2 bilhões de seres humanos são cristãos. Mas não basta ser cristão por seguir o mestre, mas é importante que a gente aceite o mestre em nós, o poder transformador dele em nós. Júlio César foi também convocado por Jesus. Era um militar, era um guerreiro, mas Jesus o convidou para voltar à França e recuperar aquele país imenso que ele havia destruído no tempo da Gália antiga, antes da idade de Cristo. E ele volta com o nome de Napoleão Bonaparte. Orgulhoso. No ano de 1804, coroa a si mesmo, mesmo tendo convidado para o evento o Papa Pio VII, na igreja de Notre-Dame de Paris, na Ile de la Cité. Com tudo isso, ele torna-se imperador francês. Organiza regimento, exército de milhares de soldados. Invade a Rússia e é seu exército destroçado. Vai com mais de 500 mil soldados e volta com menos de 50 mil. Depois é destruído na batalha de Waterloo e por fim é aprisionado na ilha de Santa Helena, onde vai refletir pelos seus excessos cometidos. Ele viera organizar a França para que pudesse ali nascer a doutrina espírita com o codificador Allan Kardec, o mesmo sacerdote druida que Napoleão, quando se chamava Júlio César, matou antes do século I. As engrenagens do destino convocando-nos. O cristianismo do Cristo, após sua crucificação, vai se expandindo, não obstante os romanos matarem os cristãos nos círculos, queimados vivos, entregue à sanha dos leões, estraçalhado pelos seus dentes pontiagudos. O tempo passa e Jesus convoca um outro homem, um outro pecador, aquele que se irá chamar Constantino o Grande, para que pudesse dar condições aos cristãos de professarem suas crenças religiosas, porque era proibido ser cristão naquela época. Eles se escondiam em catacumbas. E Constantino o Grande, no ano 312, ele está na iminência de uma guerra contra Maxênio, na Ponte Milvia, quando Jesus manda-lhe um recado. Era um convite para que ele seguisse o cristianismo. Ele que era adepto do sol, o Deus Sol dos persas,
ele vê no céu uma cruz luminosa e ecoa uma voz dizendo-lhe a frase: a paz seja convosco. Com este sinal tu vencerás. Era o convite de Jesus para que ele seguisse o cristianismo, porque seria motivo de transformação. E ele pensa, deduz, que Jesus estava convidando para que o seu exército fosse o exército do Cristo. E ele passa a pintar a cruz dos estandartes dos seus soldados, vence a batalha de Milvia, e não imaginou que era um chamado de Jesus para a sua transformação íntima. Porquanto dissera antes: a minha paz vos dou. Então não se tratava de guerra, mas ele não percebeu. No ano 313, ele então emite o edito de Milão, em que permite a liberdade de culto, proíbe que os cristãos sejam perseguidos. Era um convite que Jesus fizera a Constantino, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um criminoso, porque ele matou inúmeras pessoas para não perder o poder. Quando nós seremos convocados pelo Mestre? Quando é que Jesus vai nos chamar para uma atividade mais diretamente? Para sermos pescadores de homens, para transformarmos a humanidade num estágio melhor, em mundo de regeneração. Não vamos esperar um Cristo materializado, luminoso diante de nós, porque nós não merecemos ainda isso. Vê-lo nos parece algo, num momento, impossível, mas vamos acatar-lhe o convite transformador. O convite transformador. Jesus está nos convocando. Não importa saber exatamente onde ele nasceu, onde ele se educou, o que ele escreveu. Absolutamente nada. Não deixou uma linha escrita, uma arma comprada, um bolso na sua túnica para conduzir dinheiros e joias, um travesseiro onde pudesse reclinar a cabeça, ele não possuía. Maria, sua genitora, era um espírito de escola, escolhida entre as mulheres. Nós espíritas reconhecemos o valor de Maria, a importância dela. Sem ela, seria impossível a vinda do Cristo à terra. Sem a participação de José, também não era possível. Foram cooperadores diretos para o estabelecimento da mensagem do Cristo aqui na terra. E na época da sua gravidez, logo após o anjo Gabriel falar-lhe, surge um problema que parece insolúvel. Como Maria, sendo virgem, não conhecendo o varão, não estando ainda desposada efetivamente, como justificar perante a sociedade da época aquele abdômen crescendo, aquela gravidez? Quando a lei mandava apedrejar as adúlteras, as noivas que tivessem traído seus maridos, porque José disse: eu não tenho nada com isso,
e como eu não quero prejudicá-la, eu vou fugir e vou abandoná-la. E o anjo aparece-lhe em sonho e diz: José, recebe Maria, tua esposa. Contam alguns historiadores que naquela época os sacerdotes do Sinédrio prendiam aquelas mulheres suspeitas de traição, de infidelidade, para serem levadas ao templo de Jerusalém, passarem por um teste de fidelidade. Se passasse, seriam absolvidas. Se não passasse, seriam apedrejadas na própria via pública. E alguns estudiosos acreditam que Maria, a futura mãe de Jesus, foi levada ao Sinédrio para o teste de fidelidade. Porque se não foi José que a fecundou, quem teria sido? E o teste era terrível, porque no templo de Jerusalém existia um altar onde eram esquartejados animais dados em oferenda a Deus, por onde escorria o sangue, as vísceras caíam no chão, e no final do dia eles varriam aquela podridão toda, recolhiam em vasos para que aquelas jovens suspeitas de infidelidade bebesse aquele líquido. Se não vomitasse, era inocente. Era sangue apodrecido, todo tipo de imundície naquele chão. Como eu sei, como nós sabemos, o fenômeno dos efeitos físicos, que no futuro Jesus transformaria água em vinho, por que não transformar aquele líquido apodrecido de sangue em suco de groselha? Por que ele não fez isso? Possivelmente sim. E Maria teria passado tranquilamente pelo teste, porque tomou aquele líquido sem fazer cara feia. A mensagem de Jesus é simples e direta para nós. Não precisamos nos preocupar com as exterioridades, o importante é o conteúdo. O conteúdo transformador da mensagem do Evangelho de Jesus, isso é que importa. Ele que escolhera uma cidade pequenina, que poderia ter escolhido Roma com 1 milhão de habitantes, poderia ter escolhido Jerusalém, a capital, mas Jerusalém naquele tempo só tinha em torno de 80 mil habitantes. Como então ele arregimentou esse exército fabuloso para conquistar o mundo, vivendo em povoados? Ele morou mais de 2 anos em Cafarnaum, uma pequena cidade às margens do lago de Genezaré. E Cafarnaum tinha 1.800 habitantes apenas, e foi lá que ele fez prodígios, ressuscitou, curou, fez extraordinários fenômenos, produziu-os lá em Cafarnaum. A presença do Cristo eliminou a necessidade de exércitos humanos. Quem não se lembra de Jesus, pouco antes de ser crucificado, quando Judas o traiu, que chega para perto do mestre e o beija,
E Pedro puxa da espada e decepa a orelha do soldado Malco, tentando defender Jesus. E o mestre olha para eles: Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que com a espada fere, com a mesma espada será ferido. E Jesus vai e conserta a orelha do soldado. E depois Jesus vai e diz para Pedro e os apóstolos: se vocês não sabem, fiquem sabendo. Se fosse necessário, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria para a terra imediatamente mais de 12 legiões de anjos, e destroçaria toda a guarnição romana, e eu seria livre. Mas não é esse o propósito do meu Pai. O meu exército é espiritual, e mesmo assim eu não vou reivindicar a presença desse exército de anjos. 12 legiões de anjos, transformado nos cálculos romanos em torno de 60 mil soldados, 60 mil anjos defendendo Jesus. Nós temos anjos, invisíveis amigos espirituais que nos acompanham, e se nós fazemos o bem, nos atraímos mais anjos para o nosso lado. Não precisamos andar armados pelas ruas, temendo ser assaltado. Vamos aprender a ter fé em Jesus. Ele não usou arma nenhuma na terra, em momento algum, porque a vibração da fé nos livrará de muitos e muitos transtornos. Confiemos no Mestre, transformemos o mundo e vamos aceitar Jesus em nós, seguindo aquela recomendação de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus diz que bate todos os dias na porta do nosso coração. Não vamos esperar que Ele se materialize, mas Ele bate todos os dias na porta do nosso coração. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: e eis que eu bato a porta, aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele, estarei com ele, conviverei com ele. Que Jesus esteja no nosso coração, nasça no nosso coração, hoje e permanentemente. Amém.